Graça e paz, meus irmãos. Podem sentar todos, bem-vindos à casa de Deus. Bem-vindos a esse tempo de comunhão, a esse tempo de entendimento, esse tempo de busca, esse tempo de quebrantamento. Bem-vindo ao que Deus tem para acrescentar em nome de Jesus. Gênesis 37 é o que nós estamos estudando esses dias. A história de José, a história de Jacó. Interessante que é a história de Jacó, mas fala tudo sobre José. A semana passada nós lemos aqui e nós estudamos aqui e nós entendemos em que fase do sonho você está. Vocês lembram disso? Existe a fase da inveja, a fase em que você comenta o teu sonho com alguém que te odeia, a fase em que você comenta com alguém que vive o profético e guarda isso no coração. Tem gente que recebe o profético e ela crê no profético, ela guarda no coração. Tem gente que recebe o profético e eles zombam, eles não creem. O Salmo 80 nós lemos aqui no domingo. A Bíblia Sagrada conta que Deus olhou para José e viu nele um rebanho. Mas quem olhava para José via um escravo. Via um menino de 17 anos, via um adolescente. Mas Deus já via um rebanho. Então nós precisamos ficar atentos naquilo que Deus ele tem para fazer. Não é o que os homens vê, não é o que você ouve dos outros, mas é o que você ouve de Deus. Por isso nós precisamos de estar atentos, porque nós já estudamos aqui. O José, ele passando por todo aquele período, e agora o José ele foi vendido, arrancaram a capa dele. Nós falamos aqui, às vezes você está na fase em que eles querem a tua capa. A capa que você gosta. Às vezes você está na fase em que te colocaram dentro do poço. Às vezes você está na fase em que você está sendo vendido, ou às vezes na fase em que você está sendo revendido. E José chega na casa de Potifar, no capítulo de número 37, 38 agora, gente, vamos lá. Capítulo 38 agora. Então José ele foi vendido. Capítulo 37, versículo 36. E os medianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial do capitão da guarda. Então esse menino, com 17 anos de idade, ele era um homem de Deus. Hoje as igrejas separam os adolescentes dos adultos. Não tem nenhum problema com isso. Sem nenhum problema com isso. Eu acho que os adolescentes têm uma outra mentalidade mesmo. Tem que ter um grupinho deles mesmo, não tem nenhum problema. O que eu quero que você entenda é que José, ele era um adolescente, mas ele tinha maturidade com Deus. Era o tipo de menino que, se ele estivesse vivendo hoje no nosso tempo, ele não precisava de ter nada de diferente na igreja para ele ser de Deus. Porque ele tinha sobre a vida dele a presença de Deus. Quem entendeu isso? Amém. Quando eu cheguei na igreja, eu era adolescente. Eu sentava no culto, eu gostava de sentar no culto, de ouvir a palavra. O primeiro dia que eu fui no culto, eu fui cheio do Espírito Santo no primeiro dia. No primeiro dia que eu fui no culto, eu fui cheio do Espírito Santo, eu lembro até hoje. Esses dias eu estava lembrando, minha mãe olhou e falou assim: o que foi, filho? O que está acontecendo?
que eu fui tomado em lágrimas, com 15 anos de idade. A partir daquele dia, tudo mudou. Então, eu já ia andando pela rua, já abrindo cultos, conversando sozinho. Eu ia falando assim na rua, igreja, bom dia, igreja. Fique em pé em nome de Jesus, vamos começar o nosso culto. Deus já estava me chamando. Daqui a pouco era boa noite, igreja. Eu já estava nessa vibe. E não só começava o culto, enquanto eu estava fazendo o que eu tinha que fazer, que era vender salgados das empresas, até sair da minha casa, até chegar lá no distrito industrial, demorava 25, 30 minutos, eu ia de a pé. E esse tempo todo eu abria culto, pregava, expulsava o demônio. Nesse meio, cantava. Tudo. Por que eu fazia tudo isso? Porque Deus já estava me chamando para o ministério. E por que Deus ele chama o adolescente, como chamou Davi, que era um adolescente? O que eu estou querendo dizer, pessoal, é que quando Deus ele quer algo com você, Ele te chama, te capacita, e você tem prazer em ouvi-lo. Você tem prazer em executar aquilo que Ele te delega. Não é fácil você fazer o que Deus te delega, mas é necessário, eu entendi isso. Então, o José, todo mundo podia falar, seu sonho não existe, é mentira, olha o que você está passando. Se realmente você fosse governar igual você falou para nós, você não estaria agora no Egito sendo vendido como escravo. As pessoas, elas olham o que acontece em tua volta e elas julgam você, julgam a palavra que você recebeu só por causa daquilo que está em tua volta. Mas só você que recebeu a palavra sabe o compromisso que Deus tem com a palavra liberada sobre você. Então não importa o que os outros falam. Então José olhava para tudo aquilo e ele falava, estou debaixo de uma palavra. Estou sendo invejado, estou sendo odiado, me jogaram no poço, me venderam, mas eu estou debaixo de uma palavra. Então, irmãos, em que fase do sonho você está? José, ele passou por todas aquelas fases, que não foram fáceis, mas foram fases. E aí agora, ele foi vendido para Potifar, e aconteceu, capítulo 38, e aconteceu no mesmo tempo, que Judá desceu entre os seus irmãos, e entrou na casa de um homem, de Adulão, cujo nome é... Não, isso aqui não, pessoal, capítulo 39, desculpa. Eu tô lendo outra coisa aqui, perdão, capítulo 39. Capítulo 39, versículo 1. É que eu li o finalzinho e já comecei a ler o 37, 38. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas que o tinham levado lá. Os ismaelitas também eram irmãos de José. Porque Ismael também é filho de quem, gente? De Abraão. Então ele foi vendido para os seus irmãos, pelos seus irmãos, aos seus próprios irmãos, e depois revendido para o Egito. Que fase é essa, irmão? Aonde a gente precisava de ser acolhido, a gente é machucado. Diga comigo, faz parte. Então, se você, porventura, foi magoado por um irmão, ferido por um irmão, que falou de você, que é uma fase. Talvez esta é a fase do teu sonho. Você não consegue entender, e realmente tem coisa que não entra na nossa cabeça, irmãos. Mas faz parte. E se você entender que é uma fase, e que logo vai passar, fica mais fácil. Quantas fases difíceis eu já passei, você já passou,
em vários setores da nossa vida, quantas fases difíceis. Mas tudo foi superado. Por quê? Porque existe um espírito dentro de nós. É esse espírito que governa a nossa vida. Então é esse espírito que nos dá força para superar. O livro diz mais. Ele foi levado lá, versículo 2. E o Senhor estava com José. Então ele foi vendido por Potifar, Potifar o comprou, mas o Senhor estava lá com ele. Ou seja, não importava o que estava acontecendo por fora, mas o importante é o que estava acontecendo por dentro. Às vezes a gente fica muito preocupado com aquilo que está fora, e a gente esquece daquilo que está dentro. Então Deus está colocando dentro de você hoje esse entendimento. Tudo que está acontecendo por fora não pode vencer o que está dentro. Tudo que está acontecendo por fora não pode vencer aquele que está dentro. Esta é a palavra. O que está acontecendo por fora não pode vencer o que está dentro. Quando eu leio isso aqui, o José foi entregue a eles, mas quando eu leio o Senhor estava com José, eu vejo que José estava com uma bagagem por dentro. A mesma que o pai dele tinha quando saiu de Padã, para Padã Arã. E diz mais. E ele foi homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele. Olha que interessante. O próprio Potifar batia o olho em José e via Deus nele. Eu quero que você entenda isso. Tudo que está acontecendo por fora, está vendo o Senhor dentro. O Potifar olhou para José e disse, ele é diferente, porque ele saiu sim da terra do pai dele, em uma situação que ele não esperava, mas ele saiu debaixo de uma palavra. Você vai ser grande, você vai governar o sol e a lua, as estrelas, os feixes. Deus estava dizendo, é isso que eu vou fazer com você, você vai ser grande. E quando ele passou por aquelas fases, talvez, quando a gente passa por algumas fases, o inimigo quer soprar no nosso ouvido. Aquilo lá que você ouviu não é desse jeito, que se fosse, você não estava passando por o que você está passando. José se desvencilhava disso. Irmão, toda voz contrária, você tem que se desvencilhar. Toda voz contrária ao propósito, repreenda em nome de Jesus. A voz contrária fala todos os dias, não vai dar certo, desista. A voz contrária, ela cria um monte de sofisma, que são fantasias, coisas que não existem. Cria na nossa cabeça, repreenda. Então, Deus não só era com José, as pessoas também viam Deus nele. Pessoal, as pessoas vão ver Deus em nós. Eu vou mudar esta palavra, vão ver não. As pessoas veem Deus em nós. Eu creio nisso. O Potifar bateu o olho e falou, esse menino é diferente. Adolescente, irmão. Adolescente. Não tinha nada das coisas que a gente vê hoje que tem que ter na igreja para aprender um adolescente. Não tinha palavra dentro dele. Não tinha nada dentro. Não sou contra não, pessoal. Estou falando de novo que eu não sou contra. Estou dizendo aqui
que a gente às vezes inventa muita coisa para tentar prender alguém. Não prende. Irmão, se não tiver a palavra de Deus, você não vai ficar, não prende ninguém. O que leva o jovem, o adolescente, o adulto, o idoso, à palavra de Deus, a se apegar com Deus, é a palavra de Deus. É ele ter sede da palavra, é ter prazer no mandamento, é ele entender Deus. É Deus estar dentro dele. O livro sagrado diz assim, que os ismaelitas venderam, o Senhor estava com ele, e Potifar, vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia, prosperava em sua mão. Então José, ele tinha uma marca. A palavra que ele tinha recebido gerava nele prosperidade. A prosperidade era o seguinte, pessoal, dava certo. Prosperava, a gente sabe que prosperidade e riqueza são coisas diferentes. Quem entendeu isso? Então José, aqui nesse momento, ele era um escravo. Então quem olhava para ele falava, ele é um escravo. Mas a Bíblia fala ao contrário, que ele era próspero. Então você vê que riqueza e prosperidade não tem nada a ver. São coisas distintas e podem sim caminhar juntas. Tem muita gente nesse momento que eles são podres de rico, mas não são prósperos, porque não carregam dentro dele a autoridade de Deus. O José carregava a autoridade de Deus. Apesar de tudo que estava acontecendo com ele, ele carregava dentro dele a autoridade de Deus, que estava incluída na palavra que ele tinha recebido e na palavra que tinha sido liberado para Abraão. A gente não pode esquecer que tudo que vai acontecer com José, que tudo que aconteceu com Jacó, e tudo que aconteceu com Isaac, que era pai de Jacó, era reflexo da palavra que Deus tinha liberado para Abraão. Então toda esta descendência estava debaixo de uma palavra. O Abraão já estava morto, mas a palavra de Deus continuava viva. Porque ninguém pode invalidar a palavra de Deus. Ninguém pode anular a palavra. Aí o livro sagrado diz aqui, e achou José graça aos seus olhos, e serviam, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Olha para você ver, irmão, o que estava acontecendo com José foi o mesmo que aconteceu com o pai dele. Por causa da bagagem que ele levou. O egípcio estava sendo abençoado. Mas o egípcio estava sendo abençoado por causa daquilo que José levou para lá. Isso mostra que a bênção que temos, ela é importante para os outros também. Você é capaz de abençoar outras pessoas também. Só de pessoas andarem com você, só de você frequentar ambientes. Tem empresa que não fechou, porque tem homens de Deus lá, irmãos. Sabia disso? Tem empresa que não fechou, porque lá tem homem de Deus. Deus abençoou por amor daquela família, daquela família que ali está. Pastor, eu não creio nisso. Então você tem que desconsiderar o que aconteceu com Jacó e aconteceu com José. Então o egípcio estava sendo abençoado por causa do amor de Deus para com José. Diga comigo, um adolescente. Um adolescente. Cheio do Espírito de Deus. Deus estava abençoando aquele lugar porque amava José. É bom ser amado por Deus, irmãos. Então, se você é amado por Deus, não tenha medo do futuro não, irmãos. Outro dia eu disse uma frase aqui, que quem conhece o Deus do passado,
Não fica com medo do futuro, porque sabe quem é o Deus do passado. E também é o Deus do presente. Então Deus abençoava os egípcios por amor a José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Então, observem que a bênção que estava sobre José abençoou a casa de Potifar, e o que Potifar tinha no campo e o que Potifar tinha em casa. A bênção era muito grande, era exponencial. Mais do que o bastante. Agora, só acontecia isso porque Deus amava José. Então o egípcio estava se beneficiando do amor de Deus por causa de alguém que ele amava. É muito bom ter lugar aonde tem pessoas que Deus ama. Se lá na nossa casa tem pessoas que Deus ama, vai dar certo. Vai prosperar. Tem luta? Tem. É fácil ser vendido? Não. É fácil perder a túnica? Não. É fácil ser invejado? Odiado? É fácil ser jogado no poço? É fácil ser vendido? Revendido? Não é fácil. Mas se Deus te ama, meu irmão, vai dar certo. Se Deus te ama, vai dar certo. Então, por que Deus deu aquele sonho para José? Se tratava daquilo que Deus ia fazer no futuro. Ele já está lá, irmãos. Nenhuma revelação que Deus nos deu foi em vão. Ele já está lá. Ele não falou ao teu coração em vão. E ele já está lá. Ele está dizendo, filho, trilha nesse caminho aqui. Siga os meus passos. Aonde eu for, você vai. Onde eu parar, você para. Onde eu virar, você vira. Filho, siga os meus passos. Aonde tem pessoas que eu amo, tem prosperidade. Vai dar certo. Eu quero declarar algo aqui agora, irmãos. Nós vamos surpreender muitas pessoas. Porque Deus nos ama. Nós vamos surpreender muitas pessoas. Não é para... Não, para mostrar, não. É porque Deus nos ama. Não é para poder ficar... não é para humilhar ninguém, irmão. É porque Deus nos ama. É muito bom ter um lugar onde a pessoa é amada por Deus. Como eu gosto disso daqui. Onde que nós estamos? Nem sei mais onde nós estamos aqui. Versículo 6. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Olha para mim. O que é a honra, irmãos? A honra é o reconhecimento. E por que Faraó, ele não honrava José? Por que Faraó, ele via Deus em José? Ele via a prosperidade que tinha acontecido na vida dele, igual Jacó, lembra? Jacó falou assim para o tio dele, estou indo embora, porque não tinha honra. Estou indo embora, porque você está indo embora? Quando hei de trabalhar por minha casa? Quando eu cheguei aqui, eu era solteiro, mas agora eu tenho família. Quando hei de trabalhar por minha casa? Então, mesmo Labão sabendo, e ele mesmo diz, eu tenho visto que o Senhor tem me abençoado por amor de ti. Então, tudo que estava acontecendo na vida de Labão, é porque Deus amava Jacó, irmãos. Tem muitas pessoas da nossa família, pessoal, que também vão viver algo extraordinário, porque Deus nos ama. Tem muitas pessoas que vão viver lá na nossa casa coisas extraordinárias porque Deus ama você. Esta palavra aqui é muito boa e muito completa. Por quê? Porque o José,
o Potifar não honrava José. Irmão, não adianta puxar saco de patrão. Você pode fazer o que você quiser. Faça o que você tem que fazer, mas não precisa puxar saco de ninguém para você ser promovido. Quem vai te promover é Deus. Isso não significa dizer que você não tem que honrar. Isso não significa dizer que você não tem que fazer correto. Mas nada de puxar saco. Fica até mais tarde aqui para puxar o saco. Não, fique se for para ganhar mais dinheiro. Mas para puxar o saco, não faça. Porque, irmão, a honra de filhos de Deus não vem de Potifar, vem de Deus. Potifar não reconhece nada do que você faz. Por isso que tem pessoas que dizem assim, eu trabalho demais, não sou reconhecido. Potifar não honra ninguém, irmãos. Mas se você for amado de Deus, Potifar vai ser abençoado por tua causa. Mas eu quero dizer para você, a fase da desonra vai passar. Porque Deus está preparando a tua honra. Você crê? Do you believe? Vocês acreditam nisso? Olha que interessante isso. Agora, irmãos, o versículo 6, ele controlava o pão que o cara comia. Ó José, toma esse gado aqui para você. Não. Toma o seu pão de cada dia. Toma aqui só comida. Só dava comida. Porque ninguém reconhece o escravo, irmão. Nenhum homem reconhece o escravo. José não era escravo. Estava como escravo. Tem muita gente achando que a recompensa vai vir de Potifar. Não vai vir, esquece. Pode desencanar. Mas vai vir de Deus. Vai vir dele. O livro diz aqui então que José era um menino formoso, de porte e de semblante. Então ele era bonito. Ele era um garoto alto, pelo jeito aqui, de porte e de semblante. Então dá para entender que ele era um homem bonito. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita comigo. Ele vai começar agora a passar por um momento de tentação. A tentação, ela começa a vir sobre ele. Ele era um garoto solteiro. Ele era um garoto bonito. A mulher de Potifar, já viu rico feio, irmão? Rico pode ser feio, dá um jeito, né, irmão? Puxa o olho. Então, a mulher de Potifar era uma mulher bonita. E tudo isso aconteceu, ele começou a ser tentado. E olha o que ele fazia. Aconteceu que depois dessas coisas, a mulher está no versículo 8. A mulher pedia, deita comigo, e porém ele recusou. E disse a mulher do seu senhor, eis que o meu senhor, seu marido, não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. E ninguém há maior do que eu nesta casa. E nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és sua mulher, como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então José, ele entendeu que ia atrapalhar o relacionamento dele com o Potifar. Mas ele falou assim, ó, o que eu não posso é atrapalhar o meu relacionamento com Deus, porque eu tenho uma palavra liberada. Então você vê que ele era um adolescente, na flor dos hormônios. Hormônio não é convertido. Ele poderia ter caído igual o Davi caiu. E qual o problema disso? Nenhum, a não ser que houvesse arrependimento. Mas por que José não caiu? Ele não caiu por causa do temor que estava sobre ele. O temor protege. A misericórdia tira do poço, o temor impede a gente de cair no poço. Então diga comigo agora, José estava na fase da tentação. Em que fase do sonho você está? Essa tentação que vem sobre mim,
e que vêm sobre você são coisas para nos tirar do sonho. Isso aqui é uma tentação, a gente está falando da tentação, mas ser jogado dentro do poço é uma tentação também. Tentação para desistir, tentação para murmurar. É ou não é? O livro diz mais, versículo 10. E aconteceu que falando ela a cada dia, e não lhe dando ouvidos. Irmãos, não dê ouvidos. Todo dia o diabo vai querer fazer com que você aceite a proposta dele. Não dê ouvido. Por que que o diabo quer fazer? Ele faz a proposta todos os dias. Desista, não vai dar certo, não está adiantando. Ele faz a proposta dele todo dia. Seja qual for o tipo de tentação que cada um de nós aqui sofremos tentações diferentes ou igual, todos nós sofremos. O grande segredo é dizer não. Diga não à tentação. Por que que nós temos que dizer não à tentação? Porque nós estamos debaixo de uma palavra. E porque nós estamos debaixo de uma palavra, a tentação ela tem que ficar do lado de fora. Aí o livro sagrado diz mais. Nós vamos aqui nos detalhes para a gente pegar as revelações, tá, gente? Você já conhece tudo isso, mas tem muita revelação. Versículo 11. E sucedeu que num certo dia, ele veio à casa de Potifar para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo, deita comigo. E ele a deixou, e ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu para fora. Então agora a gente vê que a tentação esse dia foi ainda maior, porque não tinha ninguém em casa. Mas o que ele fez? Ele fugiu. Ele fugiu. O livro diz mais, e ela, versículo 12, né? E ela pegou pela sua roupa e disse, deita comigo, tal. Ele deixou sua roupa e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa, a roupa em sua mão, fugira. E fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo, vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio para deitar-se comigo. Veio para deitar-se comigo e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantei a minha voz e gritara, deixou sua roupa comigo e fugiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si até que o seu senhor voltou à sua casa. Imagine a luta que esse cara passou nesse dia. Mas diga comigo, mas a agenda profética, a palavra liberada, não ia retroceder nem 1 milímetro por causa desta luta. Você entendeu? A palavra liberada não retrocede nem 1 milímetro por causa da luta que nós passamos. Diga, eu já entendi. É uma fase do sonho. Diga, vai passar. É uma fase. É uma fase do sonho. Vai passar. Imagina que luta, a angústia desse cara nesse dia, meu Deus, e agora? A angústia dele vai aumentar, irmãos. Agora no versículo 15, versículo 16, ela colocou a roupa perto de si. Então, versículo 17, então falou conforme as mesmas palavras, dizendo, veio a mim esse servo hebreu, que nos trouxesse para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falara dizendo, conforme as mesmas palavras me fez teu servo, e a sua ira se acendeu.
e o Senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Você imagina a cabeça desse menino, irmão. Imagina a cabeça dele. Mas ele tinha sobre ele uma palavra liberada. Não importa o que está passando dentro da tua cabeça agora, por causa das lutas que você passou e está passando. O que você tem que colocar agora dentro da tua mente é a palavra que está liberada. A palavra que foi liberada, o sonho liberado é maior do que essa luta que você está passando. Não deixe, pessoal, nada do momento, nada do visível, nada do auditivo anular aquilo que já foi liberado sobre a tua vida a respeito do teu futuro. Deus já está lá. Todas as coisas estão sujeitas a Ele. O tempo, a ciência, as pessoas, os recursos, os anjos, os demônios, tudo está sujeito a Deus. Tudo está sujeito a Ele. E José estava passando por luta. Isso prova que ter uma palavra liberada não significa dizer que vai ser ausência de lutas. Diga assim: ter uma palavra liberada não significa ausência de lutas, mas diga assim, uma garantia de vitória. Então, a palavra, ter uma palavra liberada não tem ausência de luta, mas tem a garantia de vitória. O livro de baixo diz, o versículo de baixo diz assim, qual é, gente? Lê comigo 21 com voz alta. O Senhor, porém, estava com José. Você percebeu todas as lutas que ele passou? Nenhuma delas conseguiu tirar Deus de dentro dele. É isso que está o segredo, irmãos. A inveja, o poço, a calúnia, a perseguição, o desprezo, a desonra, a falta de reconhecimento, Potifar não reconheceu, tudo isso, a mentira contra ele, nada, todas as lutas que ele passou desde quando ele sonhou, e tudo aquilo que você já sabe, todas as fases do sonho dele até chegar aqui, não conseguiu tirar Deus de dentro dele. Esse é o grande segredo, as lutas que nós passamos não pode tirar Deus de dentro de nós. O diabo, ele quer tirar Deus de dentro de você, porque ele sabe que a palavra liberada não volta vazia. Então ele quer tirar Deus de dentro de você, por quê? Porque Deus que está dentro de você, é Ele que está liberando, Ele que liberou a palavra. Mas aí José, toda a luta que ele passou, versículo 21, o Senhor, porém, estava com ele. Eu acho que isso daqui é muito forte, o Senhor estava com ele, a luta não conseguiu tirar Deus dele, as lutas não podem tirar Deus de dentro de nós, irmãos. Se você acredita no Deus que te liberou uma palavra, não deixe esse Deus sair de dentro do teu coração, não deixe esse Deus sair da tua vida. Não permita que esse Deus saia de dentro de você por causa de nenhuma luta que você passou, seja ela qual for, seja uma tentação, seja uma perseguição, seja ser vendido, seja ser traído, seja o que for, não deixe a luta tirar Deus de dentro de você. Diga comigo, esta luta não vai tirar Deus de dentro de mim. Continua com Deus dentro de você, porque tudo que José passou, eu leio o versículo 21, o Senhor, porém, estava com ele. Isso daqui, irmãos, é muito forte. Então, quando a gente carrega Deus dentro da gente, a gente tem luta, mas as lutas não são maiores do que o nosso Deus. Então a palavra de Deus para você nesta noite, não permita que as lutas tire Deus de dentro de você.
Porque é para isso que o diabo trabalha. As lutas, ele potencializa ela de uma forma tão grande, ele cria uma angústia na gente tão grande, eles querem que a gente crie uma maneira de resolver um problema que a gente não tem condição de resolver. Porque ele quer tirar Deus de dentro de nós. Em que fase do sonho você está? Em todas as fases que a gente conheceu, desde os seus irmãos invejando, desde os seus irmãos brigando com ele, desde os seus irmãos roubando a sua capa, desde os seus irmãos jogando no poço, desde os seus irmãos o vendendo, desde a calúnia que ele sofreu, desde o desprezo que Potifar deu, não reconhecendo tudo que ele não o honrando, reconhecia que tinha prosperado, mas não honrava o cara que tinha ajudado ele a prosperar. Só que agora José, irmãos, depois ele se torna maior do que o cara que não quis honrar ele. E José honra Potifar depois, irmão. Que José não fala, agora chegou a minha vez, seu desgraçado. Porque quem tem Deus, irmão, não vinga. Quem tem Deus, deixa Deus fazer a obra. Quem tem Deus não tem vingança, não. Então, essa palavra aqui eu gostaria que você colocasse dentro do teu coração nesta noite. A luta, diga comigo, a luta não tirou Deus de dentro de José. Diga, todas as fases passaram. Todas as fases passaram. Chegou esta fase agora, ele vai para a cadeia. Vai passar também essa fase. Eu quero declarar, irmãos, a fase do governo vai chegar. A fase do governo vai chegar porque as lutas não conseguiu tirar Deus de dentro de nós. Coloque a mão no teu coração e diga obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Eu estou dentro da agenda profética. Nenhuma luta vai tirar o Senhor de dentro de mim. Nenhuma luta vai invalidar o que o Senhor falou. Eu creio nisso. Aí eu já entendi que são fases, mas vai passar. A fase do governo, a fase da honra vai chegar. Diga, não importa se Potifar não me reconhece, eu tenho um Deus que me reconhece. Não importa se me caluniaram, eu tenho um Deus que me ama. Não importa se me invejaram, não importa se tiraram minha capa, não importa se me colocaram no poço, eu tenho Deus dentro de mim. Ele me dá capa, Ele me dá capa de rei. Diga, Ele me tira do poço, Ele devolve a honra, Ele devolve a dignidade e Ele cumpre a palavra. Em nome de Jesus, eu creio nesta palavra, eu vivo esta palavra. Diga, o Espírito de Deus está sobre mim, por isso nenhuma luta é capaz de vencer. O Espírito que está dentro de mim é maior do que a calúnia, do que a tentação, do que a mentira, é maior do que o poço. O Espírito de Deus que está sobre mim é maior do que os invejosos, é maior do que aqueles que me venderam. O Espírito de Deus me dá a vitória. Amém. Em que fase do sonho você está? Se você entendeu que até esta luta é uma fase do sonho, você está dizendo para essa luta hoje, bye bye, seu tempo está contado, eu estou indo para o próximo nível. Diga, eu estou indo para o próximo nível. Interessante que a luta que José passava aproximava ele. A cada luta que ele passava, ele ficava mais próximo do governo. Eu quero declarar a mesma coisa para você em nome de Jesus.
Cada luta que você passa, mais próximo do governo você fica. Continue firme. É só uma fase, irmãos. Como diz a palavra de Deus, a luta ela é temporal, ela é momentânea. Ela é momentânea. Amém? Glória a Deus por isso. Pessoal que está em casa, compartilhe a live, ajude outras pessoas a compreenderem um pouco das lutas que elas passam e elas compreenderem a ação de Deus dentro delas. Eu tenho certeza disso. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Domingo tem mais live aqui nessa mesma parte, nesse mesmo canal. Um beijo no teu coração. Fique com Deus, em nome de Jesus.